Bom dia, vlog. Estou falando bem baixinho porque é bem cedo aqui no hotel, gente. Mas vamos lá, porque decidi fazer esse vlog de leitura meio que do nada, porque assim, eu ia viajar e eu sabia que a distância era bem longa da minha casa até aqui Campos do Jordão. Então, vou escolher um livro pra ler e tem que ser no Kindle. Porque, enfim, né? Eu ia viajar de noite e o Kindle tem essa facilidade de ler à noite. E aí eu escolhi esse livro aqui que se chama Uma Tempestade de Verão, da K.L. Walter. Não sei pronunciar, gente, o nome. Eu comecei a ler ele ontem, eu tô na página 41. E, gente, que leitura gostosa. Achei um livro tão tranquilo de ler, assim. Mesmo se passando no verão, ele tem uma vibe conforto. Pelo menos até a parte que eu tô aqui, né? A gente conhece a história da Meredith. Ela tem 18 anos e ela acabou de passar por um luto. Então ela perdeu a irmã, que é a Claire. A família dela, no caso, ela, a mãe e o pai e o cachorro, que chama Loki. Amei. Eles estão indo pro casamento da Sarah, que é uma prima dela, mas que é muito parecida fisicamente com a irmã. E aí, gente, eu tô gostando muito do livro porque a gente tá acompanhando eles indo pro casamento. E aí tá toda a família deles, pessoas que eles não reencontram há muito tempo. Os avós dela são uns fofos. Gente, eu queria muito, muito morar nesse livro. E aí, agora vai ficar interessante, porque é um livro de romance, né? Então ela conheceu o It. O It é um dos padrinhos. Gente, o ar-condicionado ligou do nada aqui. Que isso. Enfim, e assim, tá muito interessante, porque tá rolando um flerte ali. Eu senti meio que no ar. Será que é ele que é o par romântico dela? Bom, não sei. Bom, eu estou lendo aqui enquanto o Igor tá ali no banheiro se arrumando. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui a vista do nosso quarto no hotel. A gente pegou um quarto com uma vista muito, muito bonita. E assim, não sei se dá pra ver aí no vlog, né? Mas é a vista da montanha aqui de Campos do Jordão. Pronto, acho que assim tá melhor. Tive que colocar no 0.5 aqui da câmera, acho que fica melhor pra vocês verem. Mas, gente, aqui é muito lindo, muito lindo. Depois eu abro aqui pra ver e mostrar direito pra vocês, depois que a gente tomar café. Então curtam aí o vlog. Tô na página 195 aqui do livro, que a Meredith, ela terminou um relacionamento de 4 anos com um cara que ela namorou que se chamava Ben. Corta agora pra esse momento onde ela tá lá, né, nesse rolê do casamento da prima, que ela conheceu o It, né, que é o boy que ela tá ficando. E eles já saíram, eles já ficaram, eles estão no maior love, gente, mas ela insiste ainda em trazer o ex na conversa. O cara acabou de elogiar ela, todo mundo diz que eu sou bonita. Aí o It concorda, né? Bom, mas é verdade, você é inegavelmente. Aí ela interrompe ele e fala assim: Ben me chamava de bonita, Ben me chamava de gata, de fofa, de bonita. Falei com os olhos ardendo. Ele quase nunca reconhecia que eu tinha muito mais a oferecer do que a minha aparência. E eu concordo, realmente, tem homens que só veem a aparência, né? Não vê que a mulher ali tem sentimentos e blá blá blá. Mas não é essa a pauta, gente. O que tá me incomodando é que ela fica trazendo muito ex-relacionamento. Ela tá com outra pessoa. E, tipo assim, o It, ele é um cara que... Ele é muito compreensível, sabe? Ele em nenhum momento dá um corte nela, ele não fala nada. Eu, como leitora, me incomodei um pouco, sabe? Porque, miga, supera. Você tá com outra pessoa. Para de falar de ex. Chega, já acabou. Gente, não aguentei essa parte. Bom dia, vlog. Hoje é terça-feira. Sentei aqui pra gravar pra vocês.
Daqui a pouco eu tenho um atendimento às 9 horas da manhã. Se caso você caiu aqui de paraquedas, eu sou psicóloga, tá? Mas esse canal aqui é sobre livros. E, bom, vamos lá, né? Vamos falar sobre o livro Uma Tempestade de Verão, porque ontem eu avancei bastante na leitura. Eu tô na página 253 do livro. Dá uma olhada porque esse livro aqui ele tá disponível no Kindle Unlimited. Então pode ser que se você tiver assinatura, né, faça sentido você baixar aí caso você tenha curiosidade para ler. Vamos lá, porque assim, ontem eu não gravei tanto, gente, porque não aconteceram coisas, nossa, assim, estratosféricas na leitura, tá? Aconteceu finalmente o casamento, né, a festa ali, a cerimônia da Sarah e do Michael. Então a gente viu toda a preparação ali do ambiente, como que estava sendo. Mas o livro agora, ele focou muito na questão daquele jogo assassino, que é o jogo onde eles usam as pistolinhas de água, onde tem toda uma competição onde as pessoas ali da família dela levam muito a sério esse jogo. Então foi meio que isso. Teve um plot aí, que eu não vou comentar com vocês para não estragar a surpresa. E agora eu tô na página 253, onde já acabou o casamento e nós vemos que a Meredith, ela já tá apaixonada pelo It, só que assim, por conta desse casamento, né, eles estão lá, acho que há quase uma semana, se eu não me engano, vai ter uma despedida, né, e ele tá querendo ir pra Nova Zelândia, ele tá querendo ir pra outro país, assim, ele quer se aventurar, ele tem 19 anos, né, gente, e ela tá meio triste porque, enfim, ela gostaria de continuar com ele, né, ficando com ele e tudo mais, porque ela já se apegou muito, e aí ela tá conversando aqui com a mãe dela. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Gente, voltei para fazer um resumão para vocês do que eu estou achando até agora do livro e minhas considerações, tá? Ainda não cheguei no final, mas eu vou fazer um resumão para vocês porque eu não sei se eu consegui explicar muito bem ao longo do vlog. Eu sou nova, tá, gente, nesse negócio de vlog, então eu tô me esforçando ao máximo para tentar não trazer muito spoiler para vocês, mas também ao mesmo tempo para dizer o que eu tô achando, se tá legal, se não tá, enfim. Bom, primeira coisa, eu comentei com vocês anteriormente que eu tinha lido a parte do casamento. Que já tinha acontecido e tudo mais. Mas não, gente, passei uma fake news aqui pra vocês. Eu não li ainda a parte do casamento, porque pelo que eu entendi ali, era um momento de um jantar entre os familiares, teve um discurso, o Witch e a Meredith, eles leram, né, um discurso na frente das pessoas ali, foi muito bonitinho de ler essa parte, mas o casamento ainda não aconteceu. E só pra vocês entenderem, esse livro ele se passa onde as famílias do noivo e da noiva vão pra um local que é muito simbólico para a família da noiva em si, né? É um lugar onde ela passou a infância inteira, é um lugar onde tem praias, assim, é lindo. Tem muita memória afetiva envolvendo esse lugar que ela escolheu se casar com o noivo dela. Os avós dela moram lá, então tem toda uma questão familiar aí no livro que é muito gostosinho, traz essa sensação de quentinho no coração. Principalmente para as fãs da Taylor Swift. Esse livro, gente, ele é carregado de menções a Taylor Swift, inclusive a Claire, que é a irmã da Meredith que faleceu, ela era muito fã da Taylor. Então, a todo momento esse livro traz muito lembranças da Claire, momentos que a protagonista, a Meredith, né, ela passou com a irmã dela. Tem muitas memórias lindas, ela era uma pessoa muito querida pela família, a gente vê assim que ela era uma pessoa incrível. O tempo todo a gente vê o sofrimento também, né, da Meredith ter perdido a irmã, que ela passou por esse luto, ela meio que se isolou dos amigos, ela só tinha o Ben, né, que é o ex, e eu até comentei disso, que ela menciona muito toda hora o ex no livro inteiro, porque eu entendi que ela acabou de sair de um relacionamento. Enfim, né, gente? Tem pessoas que acabam trazendo muito memórias do passado, e ela é uma pessoa assim. Tem pessoas que acabam não percebendo o quanto isso é ruim, né? Trazer memórias do passado, né? Falar muito de ex com o seu atual, acho que não é legal, não pega bem. Bom, então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto aqui pra dizer pra vocês o que eu estou achando, e falei demais, até daqui a pouco.
gente, estou de volta. Já é o dia seguinte da gravação desse último take que eu fiz, porque eu terminei de ler esse livro ontem à noite, gente. Vamos lá pra gente conversar então sobre o livro Uma Tempestade de Verão. Que é assim, gente, é um livro muito gostoso de ler. Eu dei 4 estrelas. É o tipo livro conforto. Eu gostei muito dele, apesar de que nem eu falei pra vocês. É um livro que ele não tem tantas reviravoltas. Ele não tem tantos plots. Então, se você é do tipo que adora um plot, tem um, mas assim, muito leve, gente. A gente vê esse romance dos dois evoluindo de uma forma muito bonita, né? Um romance jovial, assim. Eles são muito jovens, né? Ela tem 18, ele tem 19 anos, acho que eu já comentei isso. É muito bonitinho de ver o quanto um sente pelo outro. Tem os personagens lá também que eu gostaria de conhecer um pouco mais, mas não é muito aprofundado, porque realmente é mais o romance ali deles. E a questão também desse jogo assassino, que é aquele jogo que a família dela faz por muitos anos, assim, que é um jogo onde você tem que acertar um outro alvo com uma pistolinha d'água. Então o livro, ele foca muito nisso, nessa convivência da família ali, no aguardo, né, pro momento do casamento, da cerimônia da Sarah com o Michael. Então a gente fica esperando, né, até o dia acontecer, até porque ao longo do livro a gente vai acompanhando essa semana, começa segunda, terça, quarta, a gente vai acompanhando os dias dessa semana, o que vai acontecendo ao longo desses dias. E assim, é uma cerimônia muito bonita quando acontece. Ao longo do livro fica meio que evidente, assim, conforme você vai lendo o que vai acontecer. O final eu gostei, eu tava meio que esperando isso. Ele é um livro um pouco clichê. Eu adoro o clichê, gente. Adoro um livro mais clichêzão, um livro brega também. Faz o meu estilo. Eu só não gosto muito de livros que tenham muito hot, e foi o que aconteceu comigo, né? Porque eu, até me abrindo pra vocês, acredito que você tá assistindo até agora, meu amigo, você gosta de mim, né? Porque, olha, pra ouvir eu falando durante vários minutos sobre um livro, é porque você quer muito saber minha opinião. E assim, eu li recentemente um livro que se chama Quebrando o Gelo. Na verdade, eu não terminei ele, né? Eu larguei assim pela metade, abandonei, porque já não tava descendo, gente, tava muito difícil de ler esse livro. Nossa, Lorena, por quê? O que tem nesse livro? Que simplesmente acontece uma cena hot, acontece outro momento ali, cena hot. E o problema é que eu percebi que a história tinha muito potencial, mas parece que é um livro que ele só narra cenas sexuais o tempo inteiro. Isso me incomoda um pouco, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma história que poderia ser muito bem explorada, eu percebo também, gente, assim, não me cancele, mas eu percebo que hoje em dia também tem muito livro que só fica nisso. Por isso que é importante a gente também selecionar o que a gente lê. De você ter uma consciência do que você quer colocar de informação pra dentro de você. Sabe? Será que ficar lendo só livros nesse sentido é bom? E aqui eu não tô sendo contra quem gosta de consumir isso, mas para você também explorar outros mundos, de você ter uma consciência de, por exemplo, ler um livro de fantasia. Eu sei que muita gente não gosta, né, que fala que é muito difícil, porque tem mapa, porque tem o nome dos personagens são muito difíceis. Tem tanto livro legal de fantasia que às vezes tem até uma cena hot, mas que prende você no começo ali, que traz uma história profunda, do que ficar numa história rasa ali e que só tem nitidamente cenas de sexo muito explícito. Esse livro, pelo menos o Quebrando o Gelo, eu fiquei meio assustada. Eu senti que eu tava invadindo a cena ali dos dois. Eu falei, opa, não. Acho que não é pra mim. Então eu abandonei essa leitura. Tanto que eu até comentei com vocês aqui, eu acho, não lembro. Eu já gravei alguns vídeos e minha memória não tá das melhores, gente. Mas eu falei assim, gente, acho que eu vou fazer um vlog pra vocês de leitura do Quebrando o Gelo. Só que, gente, não rolou. Não rolou. Então, foi quando eu encontrei esse livro aqui, né, Uma Tempestade de Verão, e fez muito sentido pra mim ler ele. Tanto que, assim, não tem hot, é uma história muito bonita, que vai se desenvolvendo de uma forma muito natural. Foi muito legal ler esse livro. Vou ficando por aqui hoje. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.